Olá pessoal, eu sou a Cláudia Salgados e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Na verdade, o último vídeo do ano, onde eu quero desejar a todos vocês um feliz e próspero ano novo. Que Deus abençoe sua vida. E esse vídeo é justamente para a gente falar um pouquinho de 2023. A gente vai falar um pouquinho do antes e do que a gente espera. Então eu quero contar mais um pouquinho nesse vídeo da minha história. Se você já está aqui comigo há mais tempo, você já conhece bastante aí da minha história. Se você chegou agora, deve estar me conhecendo e sabendo que esse é um canal para você que quer empreender no mundo dos salgados, principalmente trabalhando com as máquinas modeladoras, para que você consiga prosperar, ter um negócio lucrativo de salgados mesmo trabalhando em casa. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. E para falar disso, eu não vou conseguir falar sem contar um pouquinho da minha história e deixar grandes dicas aqui para vocês. A verdade é que eu já me tornei uma professora aqui no YouTube, dando lições aí e dicas para você que quer empreender e vencer nesse ramo. Então aproveita que eu sou a sua professora, pega papel e caneta e vai anotando essas dicas que eu vou te passar. Agora, se você estiver aí na sua cozinha trabalhando, vai ouvindo, que vai fazer muito bem. Quando tiver um tempinho, você anota os pontos mais importantes para que você possa começar do zero em 2023 um negócio de salgados lucrativo começando em casa. Então vamos lá? Bom, gente, eu tô aqui com as minhas colinhas aqui na mesa para mim não esquecer de falar com vocês nenhum ponto importante. É um assunto muito importante porque é sobre o nosso futuro. A gente quer empreender, a gente quer vencer. Hoje, vocês que me acompanham sabem que eu tô aqui dentro da minha fábrica, uma fábrica estruturada com todos os equipamentos. Hoje eu trabalho com a melhor linha de máquinas para salgados do segmento, que são as máquinas da Consultomac. Então hoje eu tenho uma empresa aqui, uma fábrica super equipada. Trabalhamos em família, não é uma fábrica grande, mas é uma fábrica onde eu tiro o sustento da minha casa. Hoje eu, meu marido, meus filhos trabalhamos aqui na nossa fábrica e ainda consigo gerar emprego, oportunidades para minha mãe, minha irmã, sobrinhos, às vezes algum amigo. Então todo mundo acaba ganhando junto com a gente. E eu fico muito feliz por ter conquistado esse espaço onde a gente está aqui hoje. Mas eu não comecei assim não. A minha história ela é bem interessante e pode inspirar você aí do outro lado, que às vezes está desanimado e acha que só consegue começar se conseguir comprar uma máquina de salgados hoje. Isso não é verdade. Eu não comecei com máquina de salgados, eu comecei fazendo salgados à mão. Claro que muita gente hoje quer empreender e já tem oportunidade de começar com os equipamentos, isso é maravilhoso. Muita gente, por exemplo, na pandemia, perdeu o emprego, aproveitou o dinheirinho lá da rescisão e fez um investimento ótimo numa máquina modeladora, numa maceira e em outros equipamentos para poder montar um negócio em casa. E às vezes fora de casa também, alugaram uma lojinha, um galpão e montaram ali o seu negócio. E eu posso te afirmar que eu tenho inúmeros alunos que venceram dentro da pandemia, que começaram ali no olho do furacão, na pandemia, e hoje tem um negócio próspero de salgados em casa, e alguns até já ampliaram e saíram de casa. Isso é muito verdade. Eu tô aqui para contar as verdades para vocês. Vocês sabem que eu tenho um relacionamento de perto com os meus alunos, eu sempre deixo aqui o meu número de WhatsApp. Quem compra as minhas apostilas ou o meu curso online tem contato direto comigo e é dali que eu tiro essas informações que eu estou contando para vocês. Eu tenho vários grupos de WhatsApp onde eu reúno ali os meus alunos, tenho grupo exclusivo no Telegram também. E lá eu fico sabendo de todas as histórias e eu fico muito feliz de ver cada um vencendo, prosperando, trabalhando para si mesmo, tendo o seu próprio negócio. E é isso que eu desejo para você também. Mas se você falar, Claudinha, hoje, a minha realidade hoje, eu não consigo comprar uma máquina. E como que eu posso começar? É isso que eu quero contar para você hoje. Quando eu comecei a empreender com salgados, eu trabalhava em casa de família, gente. Eu era doméstica mesmo. Segunda a sexta,
Sábado não, era de segunda a sexta. De 7 às 5 da tarde. Limpando, cuidando da casa, fazendo as refeições, lavando roupa, aquela diária ali mesmo de todo dia de casa, de limpeza de casa, de cuidar da casa, de uma doméstica. Era interessante porque eu tive a oportunidade nesse lugar de levar meu filho, eu já tinha o Isaac na época tinha 3, 4 aninhos. E ao invés de eu colocá-lo numa creche, eu conversei com a minha patroa e ela deixou levar ele para o serviço. Então todo dia ele descia comigo. Quando ele foi pegando mais idade, 4 para 5, eu coloquei ele numa escolinha. Então ele só ficava comigo de manhã e de tarde ele ia para a escolinha, que inclusive era perto do meu serviço, então me facilitava. E eu estava ali, ganhando quanto? Um salário mínimo, apenas um salário mínimo. E eu comecei a pensar e lembrar de quando eu fazia salgado com a minha mãe, de quando a minha mãe fazia salgado, quando eu era solteira e morava ali na casa dos meus pais. Meu pai pedreiro a vida inteira, hoje já é falecido, sinto muita saudade dele, queria muito que ele visse aonde eu cheguei, porque meu pai sempre me ajudou muito. Inclusive o primeiro freezer que eu tive foi ele e a minha mãe que me deram, então só gratidão. Mas enfim, meu pai pedreiro e minha mãe salgadeira, sempre trabalhando de casa. Minha mãe lavava roupa para fora, a minha mãe também fazia faxina. A minha mãe começou a fazer salgado dentro de casa para empreender, para ajudar na renda. E quando o negócio de salgado foi firmando, aí ela ficou só com o salgado, parou de pegar outras coisas, né, como lavar roupa para fora, faxina e tal, e focou ali nos salgados. E eu fui crescendo ali no meio disso. Quando eu estava adolescente, comecei a ajudá-la. Então, desde cedo, 12 anos, 11 para 12, eu já sabia enrolar coxinha. E eu fui pegando habilidade e conseguia fazer isso rápido, cada vez mais rápido. Minha mãe fazia as massas e recheios e eu ficava ali modelando, ajudando na produção. Ajudava a empanar. Quando eu cresci um pouco mais, ela me ensinou a fritar. Cresci um pouco mais, ela me ensinou a fazer massa. E assim eu adentrei nesse mundo. Só que depois que eu casei, parei de estudar. E quando eu vi a necessidade de ajudar na renda de casa, depois que meu filho nasceu, eu não tive muita opção e fui trabalhar em casa de família. E lá dentro dessa casa, como eu estava contando, eu falei, por que eu tô aqui presa, trabalhando de segunda a sexta, ganhando um salário, sendo que se eu empreender de casa, tomar conta de casa do meu filho, empreender nos salgados, talvez eu consiga ganhar esse mesmo salário que eu ganho aqui sem sair da minha casa. E aí acendeu aquela luz, né? Que a gente sabe que é Deus que traz isso para a vida da gente. E eu fui e comecei a fazer à noite, não fui logo saindo do emprego não. Comecei a trabalhar em casa de noite produzindo salgados. A única coisa que eu tinha era as coisinhas da minha cozinha normal, né? Liquidificador, multiprocessador, algumas coisinhas ali, ralador, algumas bacias, mas tudo coisa de casa. Então eu tive que conseguir pedir meus pais uma panela, que era da minha mãe, comprei uma colher de pau e com aquela panela e colher de pau eu comecei a empreender. Então o que você precisa? Hoje, para começar, anota aí, uma panela e uma colher de pau. Uma panela de tamanho bom, que caiba ali pelo menos 4, 5 litros de água, tá? Você vai fazer menos, mas tem que caber isso, porque você precisa de espaço para mexer, para sua massa não entornar. Então é assim que você vai começar. Então, eu não lembro o valor certinho que eu comprei o primeiro material não, que isso foi há muitos anos atrás. Mas vamos dizer que se fosse hoje, eu acredito que com R$50 eu comecei. Porque eu comprei farinha, margarina, temperos eu já tinha em casa, né? Comprei óleo, comprei frango, um pouquinho de frango, mussarela e salsicha. Comecei fazendo esses três. O sabor, né, de salsicha, salgadinho de salsicha, bolinha de queijo e coxinha. Depois eu fui incrementando outros, como quibe, etc. Então hoje com R$50 você começa e consegue fazer uma média aí de 300 salgadinhos na sua casa. Essa é uma média legal com R$50. Uma panela e uma colher de pau, você consegue começar o seu negócio de salgados. Então eu fiz ali essa média de 250 a 300 salgadinhos à noite e comecei a vender. Comecei a vender inclusive para a patroa, né? Foi a minha primeira cliente fora de casa.
e a patroa começou a indicar para as vizinhas. Eu já tinha um nome conhecido por causa do histórico da minha mãe com salgados, então quando eu comecei a bater nas portas e oferecer salgado, porque foi isso que eu fiz, eu batia nas portas e oferecia o salgado para a pessoa comprar. E assim eu fui fazendo a minha clientela, e as pessoas já tinham, né, uma credibilidade na minha mãe, confiavam no meu trabalho e compravam. E assim eu fui fazendo meu nome, as pessoas iam provando, gostando, indicando, e o negócio foi crescendo. De 300 salgadinhos que eu fazia por dia, comecei a ter encomendas maiores para o sábado, para final de semana, sábado e domingo, já pegava 800, 1000, e aí já começou a apertar a logística, né, do dia a dia. Aí eu tive que sair do trabalho, eu falei, não, agora é hora de eu sair e ficar em casa só cuidando do meu empreendimento, da minha casa, do meu filho, porque agora eu já consigo faturar o que eu faturava na rua, média de um salário mínimo, trabalhando para mim. Então foi a hora que eu decidi realmente empreender e vi que aquilo era o que eu queria. Falei, é aqui que eu vou ficar, dentro de casa fazendo meu salgadinho. E aí a geladeira ficou pequena, o congelador da geladeira, né, de casa ficou pequeno. Foi aí que meu pai e minha mãe me deram o meu primeiro freezer, que é aquele vertical, aquele em pezinho, né, modelinho igual geladeira. E ali eu comecei a fazer os estoques. Então já começou a surgir encomendas para final de semana, eu ia fazendo devagarzinho todo dia, porque eu estava sozinha. Todo dia eu fazia um pouquinho e estocando ali, naqueles saquinhos de feira, saquinho de rolo picotado que você vai puxando e abrindo. Guardava os meus salgadinhos ali, pacotinho de 50-50, ia fazendo meu estoque. Final de semana eu ia fritando e entregando. Comecei com caixinhas que eu pegava no supermercado. Não é legal já começar assim, tá? Só tô contando a minha história. Hoje em dia a gente tem como comprar caixas, tipo caixas de pizza ou caixas próprias mesmo para salgados, né? Hoje você pode fazer até caixas personalizadas, mas quando eu comecei, não tinha empresa que atendia o pequeno empreendedor de casa, tinha que comprar grande quantidade. E eu não podia comprar grande quantidade. Hoje em dia tá muito mais fácil, né? Então, que eu fiz? Eu saía recolhendo nos supermercados caixas de biscoito, chocolate, né? Para poder forrar. Aí eu forrava com papel alumínio, forrava com papel toalha logo em seguida. E ali eu ia colocando minhas encomendas para entregar. Foi assim que eu comecei. Comecei do jeito que tava, do jeito que dava. É isso que eu quero que você entenda. A gente começa do jeito que dá. A gente não fica esperando grandes oportunidades para a gente começar. As oportunidades vão surgindo conforme você vai caminhando. Então você não pode ficar parado, você precisa caminhar. Outra dica é para você não comer a sua semente. O que é a semente? É o que você planta para crescer. Então, conforme eu fui vendendo, aumentando as minhas saídas, de 300 eu passei a vender 400, 500, final de semana 1.000, 1.500, eu ia pegando parte da venda e reinvestindo no meu negócio. Então, eu comecei a comprar mais vasilhas para guardar salgado, mais tabuleiros, mais bacias, ralador melhor, um multiprocessador melhor, uma panela melhor. A minha primeira máquina foi uma misturela, porque eu já não estava aguentando mais fazer massa na mão. Aí eu falei, olha, hoje eu não posso comprar uma máquina modeladora, mas uma maquininha de fazer massa eu vou comprar. Corri na OLX, comecei a pesquisar, achei alguém aqui na minha cidade vendendo uma usada, compramos. Na época custou, se eu não me engano, R$1.500. Isso, e foi o que salvou. Ela ficou muitos anos com a gente antes da gente conseguir trocar por maquinários melhores, né? Então, eu fui investindo, não comia toda a minha semente, né? Eu separava uma parte para semear de novo, eu não comia todo o meu lucro. E é isso que eu quero que você entenda, você precisa investir no seu negócio. Depois eu fiz uma parceria com um salão de festa para fornecer os salgadinhos para ele, exclusivo, então ele me pedia todo dia de 800 a 1.000 salgados. Foi onde eu tive que pensar numa ajudante também. Muita gente tem esse medo. Ah, mas se eu colocar alguém para me ajudar, eu vou perder parte do meu lucro. Não, gente. Você vai estar ganhando. Essa pessoa vai te fazer produzir mais, aumentar a sua demanda e assim aumentar o seu faturamento. Então dá para você pagar essa pessoa.
claro que essa pessoa não precisa logo de cara ser contratada, carteira assinada, ela pode trabalhar de freelance e te ajudar 1, 2 vezes na semana. E aí você, nesse dia que a pessoa tá aí, mete bronca, produz bastante para ter um estoque. E é assim que eu fazia. Então, quando eu fechei essa parceria, eu vi a necessidade de uma ajudante e a necessidade de mais um freezer. Só o freezer que os meus pais tinham me dado ficou pequeno. Aí eu com meu esposo, fomos numa loja, passamos lá o cartão e compramos um freezer horizontal, que ainda não era esse grandão de 2 portas, não, era de uma porta só, mas era horizontal. E ele veio para somar. Aí sim o negócio começou a fluir e crescer. E foi crescendo de tal forma que um salão foi indicando para outros salões, e quando eu vi já tinha 3, 4 salões querendo que eu fornecesse os salgadinhos para as festas deles. E eu já não estava dando conta mais. Aí foi que eu comecei a sonhar com a máquina. Eu falei, ouvi dizer que existe uma máquina que modela os salgados, eu preciso conhecer, eu preciso disso. E isso eu estou falando há 10 anos atrás. Não existiam máquinas compactas, não existiam máquinas com preço acessível para salgadeiro que trabalha em casa. Eram só máquinas grandes e caras. Então, meu sonho foi sendo adiado. Eu comecei a pesquisar, mas não era acessível. Aí, o meu esposo fez um xerox, imprimiu uma foto de uma máquina, né? De um orçamento que a gente tinha recebido por e-mail, ele imprimiu, guardou dentro da nossa Bíblia e a gente sempre levava isso a Deus, né? A gente sempre, nas nossas orações, abria a Bíblia, estava ali aquela impressão e a gente colocava diante de Deus e pedia a Deus para realizar aquele nosso sonho. E assim a gente foi ficando anos e eu continuei fazendo salgado na mão, metendo bronca. Quando eu vi, eu já estava com mais ajudantes. Quando eu vi, eu já estava sendo MEI, né? Abri o MEI, meu CNPJ, para eu ter nota fiscal, para poder atender esses salões de festa de melhor forma, não perder contratos. Quando eu vi, eu já estava assinando uma carteira de uma pessoa que me ajudava todos os dias, porque o MEI pode assinar uma carteira. Então, assinei para a pessoa ficar comigo todos os dias. E os outros que iam era de freelance. Quando tinha muito pedido, iam para lá para poder me ajudar. E assim o negócio foi crescendo. Só que foram passando alguns anos e nada de eu conseguir a máquina. Quando começaram, né, as empresas começaram a produzir máquinas compactas. Para quem trabalha em casa, eu falei, chegou minha hora. Glória a Deus, é agora. Comecei a pesquisar e fui atrás. A média de preço girava de 7 a 15 mil. Antes, dessa vez, quando meu esposo imprimiu e pôs na Bíblia, a mais barata era 35 mil. Bem longe da nossa realidade naquela época. E quando lançaram essas compactas, eram essas médias, né? De 7 a 15 mil, dependia da empresa. E algumas empresas não me passaram confiança, preço muito baixo, não ofereciam nenhum benefício. Fui dar uma pesquisada na internet em Reclame Aqui, não achei boas coisas. E quando eu achei uma empresa que eu falei, acredito que essa seja boa, não estou vendo nada aqui de errado, né? A gente resolveu comprar. E na época era média de 12 mil a máquina deles. E o que a gente fez? A gente tinha 12 mil? Não, a gente não tinha 12 mil. A gente tinha um carro. A primeira coisa que veio no pensamento foi vender esse carro para comprar a máquina. Só que eu precisava do carro. O carro, assim como a máquina é uma ferramenta de trabalho, o carro também era. O carro era para eu ir para o mercado fazer as compras, o carro era para eu ir nos salões fazer as entregas, o carro era para eu ir nos clientes particulares entregar meus salgados, o carro era para levar e buscar meus filhos na escola. Essa época eu já tinha 2, o Pedrinho já tinha chegado. O carro era fundamental no meu dia a dia, não tinha como ficar sem o carro. E já não era um carro caro, para falar assim, vamos vender, comprar um inferior, né? E o dinheiro, o troco, a gente compra mais. Não, ele já era inferior. Não tinha como vender e comprar um mais inferior. Então não vamos mexer no carro, porque eu também preciso do carro. O carro é ferramenta de trabalho. Segunda opção, vamos partir para empréstimo, porque a gente não tinha um cartão de crédito. Naquela época as empresas não faziam financiamento. Então ou era cartão de crédito ou era à vista. E eu não tinha cartão de crédito com limite alto nesse valor, né? Média de 12 mil para comprar uma máquina. Vamos partir para o empréstimo. Meu esposo tinha um emprego legal, de carteira assinada, tinha como fazer o empréstimo tudo direitinho.
partimos para o empréstimo e compramos a nossa máquina. Na verdade, o empréstimo que ele fez na empresa não foi o suficiente para cobrir o valor todo da máquina. Então, a gente teve que recorrer a um amigo. Um casal de amigos nos socorreu e nos emprestou o restante do dinheiro para a gente também devolver mensalmente. Então, a gente pagava o empréstimo que descontava, né, do salário dele e mais esse do amigo particular. Graças a Deus deu tudo certo. Somando os dois empréstimos, a minha parcela era média de R$1.000. Naquela época era muito dinheiro, mas eu consegui pagar, graças a Deus, porque eu já tinha clientela, eu já produzia, eu sabia que se eu tivesse a máquina eu ia vender mais e meu negócio ia crescer. E assim foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. Foi o de maior, né, que a gente adquiriu para nossa fábrica. E daí vocês já conhecem a história. Esse investimento eu fiz na máquina modeladora, usando ainda minha misturela antiga, mas logo depois a gente conseguiu trocar a máquina de fazer massa por uma melhor, conseguimos empanadeira. Os nossos equipamentos não eram em aço inox. Hoje a gente tem uma fábrica completa, toda em aço inox. Vigilância sanitária vem aqui, a gente não tem problema nenhum. O nosso espaço é todo adequado, todo azulejado, tudo direitinho. Mas eu não comecei assim. É isso que eu quero que você entenda. Para você começar, você começa do jeito que você está, do jeito que você pode. Começa dentro da sua casa. Na época, minha cozinha não era azulejada de casa. Eu passei uma tinta que era permitida, uma tinta lavável. Isso é permitido. Então, vá se informar no Sebrae da sua cidade ou na prefeitura da sua cidade, como que é as exigências da vigilância sanitária, para você trabalhar em casa. É bem tranquilo para gente que quer empreender de casa. E se você abrir o MEI, já vai te abrir várias portas. Você vai ter CNPJ, né? O seu INSS pago, vai ter direito a ter nota fiscal para fornecer para clientes e não perder nenhum negócio, nenhum contrato. Vai poder comprar usando seu CNPJ, fazendo cadastro e comprar direto com fornecedores para pagar mais em conta. É só vantagem. E daí o seu negócio vai crescer. E é assim que você tem que entender e tem que entrar esse ano de 2023 animado a começar o seu negócio de salgados em casa, colocar a família para trabalhar e daqui a pouco você vai ter aí um empreendimento te dando um bom faturamento e você com muitas possibilidades de crescer. Porque o salgado se vende. Todo mundo consome salgado. Todas as festas têm salgado, todo lanchinho tem salgado, todo estabelecimento de lanche, praças de alimentação, centros da cidade, barraquinhas, praia, qualquer lugar tem salgado. Então, se você produz um bom produto, tem um preço legal, você vai vender salgado, independente se é salgado de festa, se é salgado de lanche, se é salgado médio, se é salgado frito ou assado. Eu particularmente sou muito fã dos mini salgados. Eu acho que eles são altamente lucrativos e muito fáceis de vender, que é como eu te falei. Se você pegar uma festa de casamento para atender, que seja com 100 convidados, você vai vender no mínimo 4.000 salgados para esse evento. Então, assim, se você pega 2 casamentos no final de semana, você já vendeu média de 8.000 salgados, fora as festas pequenas que tem todos os dias, não só final de semana. Então o salgado te abre muitas portas, tem muitos nichos para você trabalhar, mas eu confesso que o de festa é o mais lucrativo. E você com uma máquina de salgado pode alçar grandes voos, porque você vai conseguir produzir, você vai ter como atender demanda e fazer o seu negócio crescer. Eu tenho uma listinha que quando o pessoal compra as minhas apostilas, eu sempre disponibilizo com o que você precisa ter na sua cozinha de casa, ou se for uma cozinha industrial, o que você precisa para iniciar. Mas o básico é como eu disse, em casa é a estrutura que você já tem, panelinha, colher de pau e um freezer, você vai precisar para fazer o seu estoque. Conforme você for crescendo, você vai adquirir sua maceira, sua máquina modeladora, um freezer maior, um pouco para frente a sua empanadeira e vai fazendo o seu negócio crescer. Vai investindo no seu negócio que esse investimento vai voltar para você. Então esse foi o resuminho da minha história. Agora você começa a anotar as coisas que eu vou te falar. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas você que me ama, eu sei que você vai assistir até o finalzinho, porque vai ajudar você aí do outro lado.
E se não serve para você que já está no negócio, já está estabelecido, graças a Deus por isso, compartilha nos grupos de salgadeiros para ajudar quem está começando, tá bom? Ó, os pontos que você precisa anotar. O que você precisa ter em casa, a gente já bateu aqui, já fez um resuminho. Quanto que eu preciso para começar? Em casa, 50 a 100 reais. Se tiver 100 reais, ótimo, que aí você já começa com uma variedade legal de salgadinho. Se tiver menos de 100, começa do jeito que dá. Compra um pouquinho de frango, um pouquinho de queijo, a farinha, os ingredientes básicos e começa. Inclusive, sobre isso daqui, sobre receitas, eu quero dizer para você que já assistiu o vídeo até aqui na metade, que eu tenho um brinde para você que está começando. Se você não tem receita, não sabe por onde começar, eu vou deixar aqui abaixo na caixa de informações do vídeo, onde tem um maisinho escrito aqui, você abre esse maisinho que vai estar lá na caixa de informações. Um link de uma apostila brinde com receitas para você fazer manualmente. O que é manualmente? São receitas pequenas, né? Não adianta eu te dar aqui uma receita de 5 quilos de farinha que você não vai conseguir fazer na mão. Na mão a gente faz de 1 em 1 quilo. Então eu vou deixar essa cartilha, essa apostila para iniciantes com receita da massa básica, com receita de coxinha, bolinha de queijo, salsicha, receita de quibe, como fazer um empanamento, tudo para você começar hoje o seu negócio de salgados. Então vai estar aqui na caixa de informações do vídeo. Para abrir essa apostila tem uma senha, mas eu vou deixar a senha aqui junto para você, tá? Então você abre, leva numa lan house, se você não tiver impressora em casa, pede para imprimir, tenha em mãos, ou então acessa do celular mesmo, para você não deixar de começar o seu empreendimento de salgados. Tem lugar para todo mundo. Nosso mundo é muito grande, tem cliente para todo mundo, não tenha medo da concorrência, comece hoje o seu negócio de salgados em casa. Como vender? Eu falei um pouquinho da minha história, né? Comecei no porta em porta. Quando eu fui atrás de parcerias maiores, eu também fui atrás deles, oferecendo meu produto com um cardápio já com preço, sabores que eu trabalhava, e oferecendo degustação para que o cliente conhecesse. A gente começa assim. Hoje em dia está muito mais fácil começar e saber para quem vender do que na minha época. Minha época não tinha internet, não tinha nem WhatsApp, gente, quando eu comecei, tá? Então era tudo mais difícil, era porta em porta, era panfletagem, era boca a boca, era um indicando para o outro. Hoje em dia você pode gratuitamente ter uma página na internet, no Instagram, no Facebook. Você pode ali fazer as suas postagens, sua propaganda. Hoje em dia tem aplicativos que te ajudam a vender, como o iFood e outros. Você se cadastra ali, já é uma vitrine para o seu negócio. Apesar de você ter que pagar uma taxa para eles, vale a pena para quem está começando, porque é uma vitrine. Depois, quando você estiver estabelecido, você vende sozinho no seu WhatsApp, nos seus canais de comunicação, nas redes sociais. Mas escolha o público. Quero trabalhar com o quê? Com salgados grandes, salgados de lanche, salgados de festa. Com o que eu quero trabalhar? Escolha o seu público. Não queira abraçar tudo de uma vez. Se você quiser trabalhar com kit festa, por exemplo, que eu já tenho vídeo aqui no canal sobre isso e tem conteúdo nas minhas apostilas também. Não queira você mesmo fazer tudo, o bolo, docinho, salgado. Faça parcerias. Às vezes é mais vantajoso você fazer parceria, atender com qualidade, ganhar em cima do seu produto uma pequena porcentagem em cima do produto do parceiro, do que você querer fazer tudo e às vezes não conseguir fazer direito, atender bem o seu cliente. Então é uma dica que eu já deixo para você. Conhecer os seus concorrentes e fazer o seu diferencial, isso é muito importante. Fazer uma pesquisa aí na sua região do que o pessoal está vendendo, os sabores que eles estão vendendo, o tamanho do salgado deles, o preço dos salgados deles, para você entrar com um diferencial. Se todo mundo está vendendo quibe e coxinha, eu vou vender coxinha de brócolis com queijo, eu vou vender croquete de calabresa, eu vou vender quibe recheado. Se eles estão vendendo muito caro por um tamanho grande, eu vou vender um pouco menor, num preço mais acessível. Eu vou investir nas embalagens, eu vou investir nas propagandas e eu vou conseguir entrar nesse mercado mesmo com os concorrentes.
Onde comprar os insumos? Outro ponto importante, se você está começando, mesmo para você que já está, não fique comprando insumos nos mercadinhos de bairro, em mercados de varejo, que você vai pagar mais caro. Faça um esforço para visitar os mercados de atacado, porque nos mercados de atacado, se você compra a partir de 3 unidades de qualquer coisa, 3 quilinhos de farinha, você já paga preço de atacado. Então é vantajoso você dar uma circulada aí nos mercados de atacado para começar a comprar os seus insumos, para que você já consiga com uma margem de lucro melhor, já consiga iniciar com uma margem de lucro melhor. Então dê preferência a comprar nos mercados de atacado, tá? Como precificar de forma fácil? Eu tenho vídeos aqui onde eu ensino isso, tá? Eu vou deixar os links de vídeos relacionados a tudo que eu tô falando também aqui na caixa de informações para você acessar e assistir depois. Claro que o meio mais fácil, o meio mais certo e seguro são as planilhas de precificação, mas nem todo mundo sabe lidar com planilha. Eu estou dizendo porque eu sei a realidade do salgadeiro. Tem salgadeiro sim, que tem formação, que tem estudo, que tem capacidade de estar lidando ali com planilha, continhas e etc, contabilidade, tudo certinho. Outros não, outros são às vezes senhoras, senhores, pessoas que não tiveram oportunidade de estudo. Tem muito salgadeiro no meu grupo que não é nem alfabetizado, para vocês terem uma noção, não sabem ler. E sempre que a gente conversa, eu tenho que trocar áudios com eles, até as receitas eu tenho que mandar em áudio ou vídeo para conseguir ajudá-los. Essa é a realidade, né, da maioria dos salgadeiros. Então, a gente precisa também saber fazer essa precificação de forma mais simples. Claro que a planilha, como eu disse, é a forma mais segura para você não errar nada na sua continha. Mas se você faz uma conta simples, que eu vou falar aqui para você, mas vou deixar o vídeo também, tá? De dividir por 3. Deixa eu falar mais detalhado aqui, que vocês vão entender. Aqui eu fiz uma continha assim, para você que está começando. Produzir e tentar vender 300 salgados por dia. 300, isso para quem está começando, parece difícil, mas você vai ver que na segunda semana já vai ficar fácil, tá? E depois, às vezes num dia que você não vende 300, compensa num sábado ou num domingo que você vai vender 3 vezes isso, 900, 1.200, vai compensar o dia ruim. Então vamos basear numa conta de 300 por dia, a R$50 o cento. Isso a gente falando de salgadinho de média de 18 gramas, 18 a 20 gramas, tá? Tô jogando um preço aqui baixo, R$50, é um preço normal. Tem gente que vende nesse preço e consegue ganhar dinheiro, tá? Isso vai variar de acordo com a região que cada um tá. Tem gente até que tá fora do Brasil, é outra realidade, outros preços de insumos, outras realidades praticadas, tá? Mas vamos supor que 300 salgadinhos por dia, R$50 o cento, você tá vendendo R$150 por dia. Esses 150 você vai dividir por 3. Uma parte vai ser o seu lucro, ou seja, o seu salário. Então, o seu salário do dia foi R$50. Os outros R$50 é para você comprar insumo de novo para produzir os outros 300 do dia seguinte. E os outros R$50 é caso você precise para inventar algum insumo diferente, algum sabor diferente, comprar um insumo diferente e para cobrir aqueles gastos da água, da luz, do detergente que você usou, do gás que você usou. Então essa terceira parte é para cobrir esses gastos. Então você dividiu em 3, uma parte é insumos e gastos extras, né? E a outra terceira parte é o seu lucro, o seu salário. Se você tiver um salário de R$50 por dia, numa semana você vai ter R$350 em 7 dias, trabalhando 7 dias. Quem está começando tem que trabalhar todo dia, tem que atender em horários que ninguém atende, justamente para você fazer seu nome. Se todo mundo só atende de segunda a sexta ou sábado, você vai atender de segunda a domingo. Se todo mundo não atende à noite ou de manhãzinha, você vai atender, porque é assim que você vai fazer seu nome. E depois, se você estiver estabilizado, você pode formular os seus horários aí para ter horário de folga e descanso. Mas para quem está começando, é brasa. Foi assim que eu fiz. Eu já fiquei na minha cozinha, já cheguei na minha cozinha 4 horas da manhã para fritar salgado para entregar em escola 7 horas da manhã.
Então a gente tem que abraçar, agarrar tudo pra gente fazer o nosso nome, viu? Se você ganhar R$350 por semana, em 4 semanas, que vai dar um mês, você vai ter um salário de 1.400. O salário de 1.400 é praticamente um salário mínimo. Então você vendendo no mínimo 300 salgadinhos por dia, seu salário no mês já vai ser um salário mínimo. Isso já tirando a parte dos insumos e dos gastos de produção, tá? Então isso aqui é só o que sobrou para você. E se você conseguir dobrando essa sua venda, você vai conseguir dobrando seu faturamento e o seu salário. Então é simples a conta, gente, não tem muito mistério, não tem muito, não estou conseguindo precificar. Consegue sim. Divide por 3 que vai dar tudo certo. Conforme o seu negócio for tomando uma proporção, comece a usar planilha. Se você não sabe, pede ajuda para você ver ali a precificação certinho, o preço de cada coisa. Mas que dá certo, dá, porque eu comecei assim e a gente vai caminhando dessa forma e graças a Deus a gente tem crescido e a gente consegue ter lucro sim. Tem gente que quer ganhar muito, gasta R$20 para fazer 100 salgadinhos e quer vender esses 100 salgadinhos por R$100, que é R$80 ali, é livre para ele. Então esse vai vender? Às vezes vai, muita gente vende, mas ele vai vender menos do que você que está vendendo, que gastou esses mesmos R$20 e vai vender por 50, 60, 70 centos. Com certeza você vai vender mais. Então, para quem quer crescer, para quem quer chegar a ter uma máquina modeladora para produzir cada vez mais, a intenção é vender mais por menos, é ganhar no atacado, é ganhar na quantidade. Agora, se realmente você quer trabalhar pouco, quer vender menos porque quer ter tempo, quer trabalhar pouquinho, quer produzir pouquinho, aí tudo bem. Agora, se você quer fazer a roda girar, então é manter ali preços acessíveis, para que você não tenha prejuízo, tenha uma margem de lucro legal e venda cada vez mais, viu? A continha vocês entenderam, certo? Então vamos lá. Aprendendo a fazer bem os produtos. Se você já começa fazendo salgado ruim ou mais ou menos, você já começa se sabotando, você já tem que começar bem, investir em temperinhos, ter sempre um alho, uma cebolinha que eu falo é cebola branca, tá? Um alho, uma cebola aí na sua cozinha, caldo de galinha, caldo de carne, investir em temperos, em ervas, né? Como a gente vê esses temperos que a gente compra em lojas a granel, temperos secos, desidratados. A gente tem o chimichurra, isso. A gente tem chimichurra, a gente tem várias pimentinhas, a gente tem várias folhinhas lá, ervinhas, que vão dar sabor aos nossos recheios para que a gente tenha sempre a melhor qualidade. Você tem que pensar em produzir para todo mundo. Eu fico vendo gente que às vezes faz uma massa muito saborizada e coloca cheiro verde na massa, orégano e tal, colore demais a massa. Você tem que pensar que nem todo mundo gosta disso. Às vezes você gosta e fazia para você consumir em casa, você e família, todo mundo gostava, mas o cliente final nem todos vão gostar. É como o alho e a cebola, é sempre usar disfarçado, tá? Vou falar baixo para os meus clientes não ouvirem. Sempre bem triturado, se possível bate até no liquidificador para colocar. Por quê? Vai dar sabor e o cliente não vai perceber, porque muita gente não gosta de cebola, não gosta de certas coisas, então coloca disfarçado ali. Evite usar massa de tomate, extrato de tomate, legumes frescos, né, como tomate, pimentão e outros, batata. Isso vai fazer com que o seu salgado não dure muito tempo congelado, ele vai azedar rápido. Então dê preferência a temperos secos, desidratados, até mesmo os industrializados como caldo de galinha, caldo de carne e outros, tá? A não ser que você trabalhe com uma linha específica, salgado fit, salgados naturais, aí é outra história, tá? E esses salgados têm um tempo de validade reduzido também, eles são, né, para consumo mais rápido. Mas quando a gente está falando dos salgadinhos mais praticados, mais vendidos, né, os mais comuns, a gente tem que pensar dessa forma para a gente conseguir entrar
estabelecer e ficar e crescer ali no mercado. Senão a gente mesmo já começa se sabotando. Então já aprenda desde o início a fazer bem. Lembrando que eu vou deixar as receitas aqui para vocês na caixinha de informação. É só acessar que vocês vão achar, tá? Já falei sobre reinvestir para crescer. Então não coma a sua semente. Sempre guarde um pouquinho para reinvestir, equipando a sua cozinha com utensílios e até equipamentos que vão te ajudar a melhorar a sua produção, a ter qualidade de vida e fazer o seu negócio crescer. Investir até mesmo em ajudante, tá, gente? Tem essa mentalidade que um ajudante veio para te ajudar, não veio para pegar o seu lucro, não. Ele veio para te ajudar e fazer o seu negócio crescer. Então vale sim a pena a gente investir em ajuda também. Se não puder já começar, né, contratando, carteira assinada, coloca alguém de freelance te ajudando 1, 2 vezes na semana para te ajudar a fazer produção e estocar, né, para você ter tempo livre também para correr atrás de cliente, sentar, fazer propaganda na internet, fazer contato com seus clientes no WhatsApp e assim conseguir vender e fazer o seu negócio fluir. Correr atrás de parcerias é sempre muito importante, muito válido. Muita gente hoje tem um estabelecimento, mas não produz o próprio salgado. Às vezes tem uma padaria, uma lanchonete, uma açaiteria, uma barraquinha, qualquer coisa que seja. E não produz o próprio salgado e ele compra de alguém. Então você pode ser um fornecedor dessas pessoas também. Você pode até ter parceiros que compram para revender em casa. Muita gente faz um delivery em casa e começa comprando salgado de alguém. Eu aqui tenho parceiros assim, que compram o meu salgado a preço de fábrica, montam um delivery em casa, né, de retirada e entrega, e eles fritam, têm as suas próprias embalagens, colocam na caixinha e entrega para o cliente. Lá eles praticam o preço deles, né? Eu passo para eles no preço de atacado, preço de fábrica, e todo mundo ganha. Eles ganham, eu ganho. Eu tenho vídeo sobre isso, como você pode precificar para passar os seus produtos para o parceiro. Que a gente tem o cliente final, né, que a gente já entrega o produto pronto no preço X. E a gente tem o cliente parceiro, que quer comprar num preço mais acessível para ele revender e fazer a clientela dele. Então a gente tem 2 públicos aí para atender. E eu tenho um vídeo onde eu explico como que você pode trabalhar com esse público. Vou deixar na descrição aqui para vocês. Para finalizar, que o vídeo já está muito longo, eu peço desculpa, mas desde já, um feliz ano novo de novo para todos vocês que estão aqui comigo. Vamos seguir junto em 2023. O vídeo ficou longo, mas valeu a pena para você ter incentivo para começar. Mas o último tópico que eu quero falar é, afinal, Claudinha, como que eu consigo comprar a minha máquina de salgado? Para você que já iniciou, já está tendo uma demanda, Claudinha, é a minha hora, eu preciso de uma máquina de salgado. Para você que quer iniciar e tem condições de estar adquirindo equipamento para já começar com as máquinas, né? Maceira, modeladora, etc. Esse vídeo também é para você. Claudinha, como que eu faço? E até mesmo para você que ainda não iniciou e quer já iniciar, mas planejando logo adquirir a sua máquina para automatizar o seu negócio e fazer ele crescer. Porque como eu disse, você vai começar com a sua panela e a sua colher de pau. E daqui a pouco você vai estar com as suas máquinas aí na sua cozinha. Para você, a Consutomac hoje oferece várias linhas de financiamento. Tem financiamento com os bancos parceiros, tá? Onde você pode financiar de 24 até 48 vezes. Tem financiamento para CPF, não só para CNPJ. Então você que ainda não tem CNPJ também consegue financiar suas máquinas para salgados. Tem também o financiamento através do cartão de crédito, onde você nem precisa usar só um cartão de crédito, você pode até juntar vários cartões de crédito para poder dar o valor, né, da compra que você pretende fazer. Tem também, gente, financiamento direto descontado em folha para aposentado e pensionista, por exemplo, tá? Ou servidor público. Então, para você que é dessa categoria ou que tem alguém na sua família que possa te ajudar,
Então também é uma linha de financiamento bem legal aí, bem interessante, para que você consiga financiar de forma mais fácil, né? Com parcelas mais acessíveis o seu equipamento. E como eu disse, você consegue pagar o seu equipamento trabalhando. A máquina se paga porque você está comprando uma ferramenta de trabalho. Então, com essas ferramentas, você vai fazer dinheiro para ter qualidade de vida, ter o seu faturamento, ter o seu salário e ainda pagar o financiamento dos seus equipamentos. E a novidade bem interessante também é que você pode até mesmo fazer uma compra programada com a Consultomac. Então, se você não tem nenhuma dessas possibilidades que eu te falei anteriormente, você pode sim fazer uma compra programada, onde você vai pagando mensalmente seu equipamento e retira quando você termina de pagar o equipamento. Então isso é muito interessante, claro que é tudo através de contrato, super seguro, tá? Confiança aí da empresa Consultomac para você, cliente. Então você pode fazer a sua compra programada também. Entrando o ano de 2023, por exemplo, começando com a panela e a colher de pau e terminando o ano de 2023 com seu equipamento pago aí na sua cozinha. Olha que maravilha! Então a Consultomac está aí para tentar ajudar você, cliente, na melhor forma possível a adquirir o seu equipamento e realizar os seus sonhos. Eu vou deixar o link da Consultomac aqui abaixo para você falar direto com o consultor, para ele te passar os detalhes certinhos, tá? Fazer simulação, te explicar como que funciona tudo direitinho, para ver o que vai conseguir atender aí a sua necessidade. Outra coisa muito importante para você saber é que com a Consultomac você não compra só o equipamento não. Junto com o seu equipamento vai um pacote de benefícios para você, como brindes e o treinamento exclusivo da Consultomac, com técnicos especializados que vão te atender. Quando você compra o equipamento, seja uma modeladora, uma maceira ou uma empanadora, você recebe o treinamento para aquele equipamento, treinamento personalizado. E até mesmo para você que ainda não trabalha com salgados, não tem noção nenhuma de como funciona uma máquina, às vezes não sabe nem como fazer uma massa, o técnico da Consultomac vai te auxiliar em tudo, viu? Então o treinamento é personalizado, o treinamento é para todos os clientes Consultomac. E cliente Consultomac tem suporte vitalício. Enquanto você for cliente Consultomac, você pode contar com o suporte da empresa, que é o único suporte do segmento que funciona 7 dias por semana. Então, mesmo final de semana, mesmo feriado, sempre vai ter alguém de plantão para atender você, cliente Consultomac. Esse é um diferencial que eu julgo muito importante, porque nós salgadeiros, nós precisamos dos nossos equipamentos funcionando. Então a gente precisa contar com uma empresa séria que vai nos vender equipamentos fortes e robustos e que vão prestar toda a assistência e suporte que a gente precisar. Então, se é de oportunidade, financiamento, segurança e confiança que você precisa para investir nos equipamentos para salgados, você pode confiar na Consultomac. Eu, Claudinha, também faço parte desse suporte da Consultomac, por isso que eu gravo tantos conteúdos que tem ajudado muita gente. Então, se você ainda não sabe fazer massa e recheio, aqui no canal você consegue aprender, você consegue até aprender a trabalhar com a sua máquina também, viu? Eu vou ficando por aqui, agradeço o seu carinho, agradeço por ter assistido esse vídeo até o finalzinho, compartilha para ajudar outras pessoas e eu espero ver vocês no finalzinho do ano que vem, de 2023, com os seus equipamentos e contando para mim como que anda o seu negócio de salgados. Até mais, gente. Até o próximo ano. Fiquem com Deus.